Outro dado que é importante, veja, fizemos a apresentação, função, espessura média, a visibilidade e a natureza química, que é a lipoproteica. Qual o modelo atual de membrana plasmática? O modelo atual de membrana chama mosaico fluido. Sempre que vestibular perguntar, responda modelo atual, mosaico fluido. Diz o quê? Que a membrana plasmática é constituída por um mosaico de moléculas proteicas colocadas numa bicamada fluida de lipídios. Olha a tela. Aqui está o modelo atual da membrana. Então, o que é que você observa aqui? Olha o miolinho da membrana. Essa parte média é formada por duas camadas de lipídios. Esses lipídios são principalmente fosfolipídios. Observa aqui, ó, cada bolinha dessa aqui é a cabeça do grupamento fosfato. É o grupamento fosfato, a cabecinha da bicamada lipídica. Então você tem fosfato virado para o meio ambiente e fosfato virado para dentro da célula. Essa parte que tem o grupamento fosfato é uma parte polar da membrana plasmática. Portanto, hidrofílica, amiga da água, deixa a água transitar tranquilamente. A parte do corpo da bicamada lipídica, que aqui aparece em verde, é uma camada apolar, portanto, hidrofóbica, não gosta da água, repele a água. Assim você está vendo aqui a bicamada fluida. Agora observe aqui em vermelho, você tem as proteínas que navegam pela bicamada fluida. Estas proteínas, guarda bem, são chamadas proteínas integrais da membrana. Elas é que formam aquele mosaico de moléculas proteicas que navegam naquela bicamada fluida de lipídios. Parece um dique, e essas proteínas lembram balsas. São elas que deixam ou não deixam entrar substâncias nas células. Estas proteínas são chamadas de receptores de membrana. Quer ver um exemplo? A esquistossomose, a larva, a primeira larva que surge na água em função do depósito dos ovos do esquistossoma, entra num caramujo de água doce e só entra pelas antenas. Só pelas antenas. O que significa isso? Que apenas aquelas células têm receptores de membrana para a larva. Evidentemente que se a gente conseguir saber quais são, poderia bloquear aí o ciclo do esquistossoma mansoni. Legal, né? Portanto, pesquisar receptores de membrana, gente, é hoje uma linha primeira de pesquisa no planeta. Se a gente souber quais são os receptores de membrana para as diferentes substâncias, nós resolvemos uma série de situações. Por exemplo, diabetes do tipo 2, aquela diabetes tardia, não é questão da produção de insulina que está afetada, já é uma doença degenerativa, havendo alteração no receptor de membrana para a insulina. Logo, não adianta ter insulina, porque não vai funcionar. Legal, né? Olha quanta coisa importante tem para a gente estudar. Portanto, repetindo, ó, bicamada de lipídios, grupamento fosfato virado para as extremidades e a parte apolar, a parte lipídica, propriamente dita, no miolo da membrana. Navegando aí, nós temos as proteínas integrais. Ainda há pouco eu falava, cara, 75 angstrom é algo extremamente delicado. E não é nenhuma coisa rígida, não é uma parede de metal que está separando a célula do meio ambiente. É uma bicamada fluida de lipídios, uma graxinha. Gente, é extremamente sensível. Como é que ao longo desses anos as células foram se adaptando? Surgiram modificações na parede dessas membranas, na parte externa das membranas, que possibilitaram dar uma maior resistência.
essas modificações possibilitaram que a vida se expandisse, evidentemente, pela Terra. De todas essas modificações, nós vamos comentar duas que habitam os vestibulares com frequência. A parede celular, que está presente em células vegetais, algas, fungos, bactérias, e o glicocálix, que é típico de células animais. Portanto, guarde, hein? Parede celular, glicocálix são reforços externos da membrana plasmática. Parede celular, vegetais, fungos, bactérias, por exemplo. Glicocálix, células animais. Olha a telinha. Aqui está a parede celular. A parede celular das células vegetais é formada por celulose e é constituída por 3 camadas. A primeira, que aqui aparece escurinho, bem no meio, aqui você tem a lamela média. Surge no final da divisão celular da telófase da célula vegetal e é formada a partir do golgiossomo por pectatos de cálcio e magnésio. Calma, você vai guardar tudo isso com tranquilidade. Enquanto a célula desenvolve, ela deposita uma segunda camada, aqui um amarelinho mais claro, ó, lamela média escurinho, aqui a parede primária. A parede primária é formada por hemicelulose, também por pectatos e glicoproteínas. Quando a célula já está madura, ela põe a última camada de celulose, que é a parede secundária. Portanto, repetindo, ó, lamela média, parede primária e parede secundária. Agora, uma coisa fantástica que só na célula vegetal tem. Observe aqui, ó, esses buraquinhos, aqui, ó. A parede celular na célula vegetal não é inteira, ela é descontínua. Então tem espaços onde aparece uma estrutura, guarde o nome, hein, chamada plasmodesmo. Plasmodesmo é algo exclusivo de célula vegetal e permite a comunicação dos citoplasmas de células vizinhas. Olha que coisa fantástica! Assim, o vegetal funciona de forma integrada. Uma modificação que surge numa célula, a outra está sabendo de uma forma ágil, de uma forma rápida, porque através dos plasmodesmos há esta comunicação. Agora, cuidado! A membrana celulósica, a parede celular da célula vegetal, fornece uma alta resistência, porém não interfere na fisiologia da célula. A membrana plasmática continua permeável. É lógico que você deduz que se ela não deixasse a membrana permeável, a célula morreria porque não faria o intercâmbio com o meio. Então, guarda bem, ela fornece resistência, mas não interfere no metabolismo, na fisiologia da membrana, na permeabilidade da membrana. E a celulose, gente, é o polissacarídeo mais abundante da Terra. Tudo que você encontrar na sua casa que for de madeira, na verdade, é de celulose. A célula já morreu, o que é que sobrou? A parede celular da célula vegetal. Olha quanta celulose tem imobilizada no mundo, porque tudo que é de madeira é de celulose. Você então está pisando no chão de madeira? Está pisando na celulose. O reforço mais externo da célula animal, qual é? Exatamente, glicocálix. Observe na telinha aqui, ó. Gente, é fantástico a análise do que vem no vestibular, porque sempre cai a mesma coisa. Assim, se aparecer esta membrana, você tem aqui, ó, em verde, as proteínas integrais, você tem as bolinhas ali que são o quê? Exatamente, a parte da cabeça de fosfato das moléculas lipídicas. Agora observe
Para mim, parece um monte de anteninha de televisão. São glicídios associados às proteínas integrais da membrana, formando, portanto, glicoproteínas. E quem é que forma isso? O golgiossomo. Guarda sempre isso. O complexo golgiense, ou golgiossomo. É ele que introduz os radicais glicídicos às proteínas integrais. Gente, o primeiro contato que a sua célula faz junto ao meio é feito pelo glicocálix. Portanto, o glicocálix tem inúmeras funções. Ele reconhece um ambiente para a célula. Ele permite, olha que coisa louca. Já percebeu como as células dos seus tecidos se respeitam? Quando termina um tecido, começa outro. Por quê? Porque a hora que o glicocálix de uma célula toca no glicocálix de outra célula, imediatamente cessa a mitose. Célula cancerígena perde essa função. É esta uma das razões da malignidade do câncer, porque ela toca e não reconhece a outra e vai invadindo tudo. Olha como o glicocálix é importante. O reconhecimento de substâncias estranhas para você se defender e produzir anticorpos é feito pelo glicocálix. Portanto, tem função antigênica. A rejeição de transplantes ocorre a partir da reação no próprio glicocálix. Lembra que você estudou na genética sistema sanguíneo ABO? Gente, são glicoproteínas que determinam o sistema sanguíneo ABO humano. E essas glicoproteínas fazem parte do glicocálix. Portanto, reconhecimento celular, adesão celular, a função antigênica são funções importantíssimas do glicocálix. Ora, quais são, então, os dois principais reforços da membrana? Parede celular, que aparece em bactérias, algas, fungos e plantas. A parede celular das plantas de celulose, lamela média, parede primária e parede secundária. Reforço externo das células animais, glicocálix. O nosso próximo assunto é o trânsito através da membrana. Guardem, trânsito ou transporte através da membrana. Basicamente, de duas formas, esse transporte, esse intercâmbio célula-meio acontece. Ou permeabilidade seletiva ou transporte em quantidade. Permeabilidade seletiva, transporte em quantidade. Qual é a diferença? Na permeabilidade seletiva, a substância chega na célula e já chega na intimidade, no citoplasma. O transporte em quantidade, eu sempre brinco que é povão. Vem grande quantidade de substâncias, só que a célula tem que digerir primeiro. Portanto, o transporte em